Invocação do Mal. Conheça o caso real que inspirou o primeiro filme. Desde seu início, em 2013, Invocação do Mal é uma das franquias mais populares do terror moderno, com 2 filmes e 5 derivados. Enquanto as tramas e assombrações variam de projeto para projeto. E muito é baseada nas experiências paranormais dos exorcistas Ed e Lorraine Warner, vivido nas telonas por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Os dois são conhecidos nos Estados Unidos, tendo mais de 4.000 casos sobrenaturais investigados desde a década de 1950. Assim como nas sequências, o primeiro Invocação do Mal é baseado em um desses casos reais. A trama do longa é especificamente inspirada na história da família Perron. Segundo os relatos, o casal Roger e Caroline Perron compraram uma propriedade antiga em Rhode Island durante o inverno de 1970. O lugar, chamado de a antiga propriedade Arnold, tinha cerca de 80.000 hectares, com uma elegante casa de 10 quartos que acomodaria bem os dois e também as suas 5 filhas. Mas logo que chegaram ao local, o casal relatou ter sentido uma energia estranha do local, não exatamente perversa, mas apenas carregada. Ao se mudarem para a casa, os eventos estranhos começaram a acontecer. Primeiro, as meninas mais novas acordavam os pais na madrugada, chorando por ter ouvido vozes de supostos fantasmas enterrados nas paredes. E, após o susto inicial, a família relatou que as aparições se tornaram mais frequentes, porém amigáveis, com presença calma. Isso foi escalando com fenômenos sem explicações, como camas levitando alguns centímetros do chão, quadros e cadeiras sendo derrubados sem explicações e manchas desconhecidas que apareciam e sumiam sem intervenção humana. Mais tarde, a família descobriu que comprou a casa sem ter-lhe contado o histórico. 8 gerações anteriores haviam vivido e morrido na propriedade, com um passado aterrorizante, marcado por assassinatos, estupro e suicídios. Logo, os Perron começaram a ser visitados por espíritos mal intencionados que puxavam as pernas e os cabelos das garotas, batiam as portas e os deixavam acordados a noite toda com pedidos de ajuda. O que agravou toda a situação foi a chegada do espírito de Bathsheba Sherman, supostamente uma bruxa satanista que se enforcou de trás do celeiro da casa. Sua perversão contra Caroline Perron era tão grande que não só a mulher afirma ter sido torturada pela entidade, como também ter sido possuída por ela. É aí que os Warner entraram em cena. O casal de exorcistas foi chamado para a propriedade, onde conduziram diversas sessões espíritas e exorcismos para lidar com as forças do mal. Andrea Perron, uma das filhas, chegou a escrever um livro sobre a sua experiência na casa, descrevendo o exorcismo de sua mãe. A noite em que pensei ver minha mãe morrer foi a mais aterrorizante de todas. Ela falava com uma voz que nunca ouvi antes. E alguma força, que não é deste mundo, a arremessou por 6 metros até o outro quarto. Diferente dos filmes, a presença dos Warner
só piorou as coisas. O casal não conseguiu expulsar os espíritos raivosos e a família Perron abandonou a antiga propriedade Arnold em 1980. Em 2013, quando a trama foi para as telonas, nas mãos de James Wan, a família Perron e Lorraine Warner estiveram envolvidos nos processos e supervisionaram a produção. Na verdade, os Perron desde sempre apoiaram que a história fosse contada, mas a filha Andrea afirmou que o filme é uma versão mais leve do que eles viveram na década de 1970.